tua vontade. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração. Mais um culto de Santa Ceia. Nós vamos participar agora da Santa Ceia. A mesa está preparada. Todo segundo domingo do mês nós participamos da Santa Ceia do Senhor Jesus. É uma ordenança do Senhor Jesus. No capítulo 26 de Mateus, quando Jesus participava da última Páscoa, capítulo 26 de Mateus, capítulo 14 de Marcos, capítulo 22 de Lucas, capítulo 13 de João. Quando Jesus participou da última Páscoa, com seus discípulos, ele instituiu a celebração da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 14, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Todos estes textos falam da celebração da Santa Ceia. Então pega a sua Bíblia, convide a sua família e vamos participar deste culto de adoração e louvor a Deus. Prepara aí a sua mesa, o pão, o suco de uva e nós vamos participar juntos. Antes nós vamos orar.
Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, revela-nos agora a Tua palavra. Fala conosco agora, pelo poder do Espírito Santo, que a Tua palavra possa produzir salvação, libertação e milagres em cada coração. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Pegue a sua Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 14 até o verso 21. O apóstolo Paulo dá umas orientações para a igreja de Corinto. Você sabe que os 16 capítulos de 1 Coríntios, são 16 capítulos, o apóstolo Paulo dá orientações básicas para a igreja, que serviram para a igreja de Corinto, a igreja primitiva, e serve também para nós hoje. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 14. Vamos ler? Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai a vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? E o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o apóstolo Paulo está dando aqui uma orientação para a igreja de Corinto com relação a participar da Santa Ceia. A participar da Santa Ceia. E todo o capítulo 10, ele faz uma referência ao povo quando saiu do Egito em direção à terra prometida. O apóstolo Paulo, ele começa a lembrar com a igreja de Corinto a caminhada do povo pelo deserto durante 40 anos. E no verso 5, o apóstolo Paulo diz, capítulo 10, verso 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram mortos no deserto. Então, nesta caminhada, o apóstolo Paulo está lembrando que Deus não se agradou da caminhada do povo pelo deserto. Tanto é que em Números capítulo 13, capítulo 14, Moisés mandou 12 espias para espiar a terra. Eles já tinham chegado na entrada da terra prometida. E o que Moisés fez? Pegou 10 espias e os enviou para dar uma pesquisada na terra prometida. E eles ficaram lá 40 dias. 40 dias. Infelizmente, 10 vieram extremamente pessimistas. Simplesmente 2 dos 12 foram otimistas. 10. Eles disseram: os povos que habitam a terra são mais fortes do que nós. Eles vão nos destruir, vão nos matar. Nós somos como gafanhotos diante destes povos. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito.
A terra realmente é boa, a terra realmente mana leite e mel, mas nós não temos condições de possuí-la. Agora tiveram 2 daqueles espias que foram otimistas, Caleb e Josué. Caleb e Josué disseram: olha, o nosso Deus é poderoso para nos dar esta terra. O nosso Deus vai pelejar por nós. É uma promessa de Deus e esta promessa vai se cumprir. Olha, e houve ali uma rebelião muito grande. O povo quis apedrejar Moisés, o povo quis voltar para o Egito. Aí que Deus deu uma sentença. Deus deu uma sentença. Ó, dos 40 dias que vocês ficaram lá pesquisando a terra, vocês vão caminhar 40 anos por este deserto. Cada dia vai representar um ano. 40 dias, 40 anos. E tem mais ainda. Todos acima de 20 anos vão morrer nesse deserto. Vocês que não quiseram tomar posse da terra prometida, vocês vão morrer nesse deserto. Porque vocês não creram em mim, não confiaram em mim. Somente 2, Josué e Caleb, daqueles que foram pesquisar a terra, espiar a terra, é que vão permanecer vivos. Então, nestes 40 anos, aquela geração acima de 20 anos, todos morreram no deserto. Então é por isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 10, no verso 5, Deus não se agradou. Deus não se agradou deles. Deus não se agradou. E foram mortos no deserto. Mortos no deserto. Verso 6. Acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 10, verso 6. Então, o primeiro, o pecado da incredulidade, não acreditaram nas promessas de Deus. O segundo pecado que eles cometeram, que Deus não se agradou, foi a cobiça, a avareza. A cobiça e a avareza. Deus não se agradou deles por causa da cobiça e por causa da avareza. Agora o verso 7. Não vos façais idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a beber e levantou-se para folgar. Então o que o povo cometeu caminhando pelo deserto, que desagradou a Deus? A idolatria. Olha, a incredulidade, a cobiça, a avareza, e agora Paulo está enumerando aqui, olha, a idolatria. A idolatria. A idolatria, Deus não se agradou deles. Em Êxodo capítulo 32, eles fizeram um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei, Moisés ficou lá no Monte Sinai 40 dias, e eles acharam que Moisés estava demorando, e eles construíram um bezerro de ouro. E diziam que aquele bezerro de ouro é que os tiraram do Egito, e aquele bezerro de ouro os levaria de volta para o Egito. Porque um dos ídolos do Egito era o bezerro, era o boi. Eles estavam acostumados com essa idolatria. Aí desprezaram o Deus Todo-Poderoso para se aliar ao Deus egípcio. Um bezerro, um boi. Praticar esse pecado cruel aqui de idolatria. Idolatria. Deus desagradou de quê? Da incredulidade, da cobiça, da avareza e da idolatria. Qual outro pecado que Deus desagradou aqui tremendamente? Verso 8. Prostituição. Se prostituíram com os ídolos, a idolatria.
mas se prostituíram também com os povos da terra. Se prostituíram. Um pecado terrível, abominável aos olhos de Deus. E Deus também não se agradou. Não se agradou. E o que Deus fez? Mandou serpentes venenosas para picar o povo. E o povo começou a morrer. E o povo começou a morrer. Verso 9. Verso 9. E não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Deus não se agradou deles e Deus mandou serpentes. Serpentes. Verso 10. O que mais Deus não se agradou deles? Murmuração. Murmuravam. E Paulo está mostrando aqui para a igreja de Corinto. Paulo está mostrando aqui para a igreja de Corinto. Veja o pecado que o povo cometeu no deserto. Vejam. E nós não podemos cometer os mesmos pecados. O pecado da incredulidade, o pecado da cobiça, o pecado da idolatria, o pecado da murmuração. A igreja de Corinto não poderia cometer os mesmos pecados, porque isso seria desagradável aos olhos de Deus. E ainda hoje, se a igreja cometer os mesmos pecados do povo lá do deserto, se cometermos os mesmos pecados da igreja de Corinto, se cometermos hoje, Deus não vai se agradar da igreja. Deus não vai se agradar de nós. E Paulo ainda no verso 12, ele faz um alerta. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Outro pecado que cometeram, o pecado do orgulho espiritual, da vaidade espiritual. Este pecado é muito sério. Quando as pessoas nas igrejas pensam que são super crentes, super espirituais, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Quando o povo saiu do Egito, saíram em aproximadamente 600 mil. 600 mil. Então morreu muita gente. Morreram muitos no deserto, porque Deus se desagradou deles. E eu quero te perguntar, meu irmão, será que Deus, a sua vida é agradável aos olhos de Deus ou desagradável? Dê uma analisada. Dê uma pensada. Agora, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo continua enumerando. Fugir, pois, da idolatria. Meus amados irmãos, a idolatria. Vocês estão participando da Santa Ceia. Agora Paulo muda aqui um pouco o foco. Ele muda agora o foco para a participação da Santa Ceia. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, o corpo de Cristo? Olhem para Israel. Paulo está olhando. Olha, olhem para Israel. Vocês têm que dar uma analisada em Israel. Porque nós somos muitos, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Agora, olhem para Israel. Olhem para Israel, verso 18. Segundo a carne, os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar? E o que digo? O ídolo é alguma coisa? E o
o sacrificado ao ídolo, o que é? É alguma coisa também? Paulo está perguntando. Igreja de Corinto, não cometa o mesmo pecado de idolatria, de sacrifício que o povo no deserto cometeu. Olhem para Israel no deserto, olhem. Antes eu vos digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Meu Deus, Paulo aqui, ele muda o foco aqui de uma forma trágica, de uma forma terrível. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo está concluindo aqui a sua orientação. O que é sacrifício aos demônios? O que é participar da mesa dos demônios? O que é? Ele diz aqui, ó, a idolatria, a cobiça, a desobediência, a incredulidade, a murmuração. Paulo está dizendo, olha, isso tudo são coisas dos demônios. A murmuração é um pecado muito sério. Os demônios induzem ao descontentamento. Depois que o descontentamento é implantado, aí vem a murmuração. Aí vem a incredulidade. Aí vem a cobiça. Exatamente o que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden. Desacreditaram da promessa de Deus, desobedeceram a Deus, deram ouvidos à serpente, cobiçaram posições maiores do que a de Deus. A serpente falou para Eva, Deus sabe que no dia que você comer desta árvore, você vai ser maior do que Deus. Olha a cobiça, o orgulho. E Eva também convenceu Adão a comer. Adão, nós seremos maiores do que Deus. A cobiça, a avareza, o orgulho, a prepotência. Meu Deus! Isto é a mesa dos demônios. Isto é sacrificar aos demônios. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, um sacrifício aos demônios muito sério, que alguns teólogos, alguns comentaristas da Bíblia estão dizem que é sacrificar os filhos aos demônios. Misericórdia. Lá em Gênesis capítulo 19, você lembra de Ló? A esposa de Ló, as duas filhas de Ló, tiveram que fugir de Sodoma. Sodoma e Gomorra foram destruídas, as duas cidades foram destruídas, as cidades vizinhas também foram destruídas. Quando estavam fugindo, a esposa de Ló transformou-se numa estátua de sal, porque olhou para trás. Ló foi para uma gruta com as suas duas filhas, e lá ele ficou no estado alcoólico. As duas filhas o embebedaram, ele ficou bêbado. E o alcoolismo e o sexo ilícito andam juntos. Normalmente, quando a pessoa se alcooliza, que ela toma bebidas alcoólicas, de repente a sua mente, o seu corpo é tendencioso para o sexo ilícito. As duas filhas de Jó fizeram sexo com o próprio pai. Meu Deus! E as duas ficaram grávidas e nasceram dois povos, os moabitas e os amonitas. E os amonitas serviam a um deus chamado Moloque.
Eu achei até estava lendo, estudando sobre esse Deus Moloque. É um Deus que tem cabeça corpo de gente e cabeça de animal. Cabeça de um leão, cabeça de um cavalo. É uma estátua enorme. E esse Deus Moloque, olha, presta atenção. Segundo a doutrina de adoração, esse Deus Moloque implicava em sacrifício de crianças. É bem provável que Paulo está dizendo aqui, sacrifício aos demônios. Os povos amonitas adoravam o Deus Moloque. E eu li até também um fato interessante. É por isso que nós não podemos chamar os nossos filhos de moleque. Seu moleque. Alguém diz que essa palavra moleque vem de Moloque, o deus dos Sidônios, um demônio terrível, onde as crianças eram sacrificadas. Era uma imagem de bronze, e nas suas mãos ali, no seu ventre, tinha ali um tacho, e eles colocavam fogo, e ali sacrificavam crianças, no ventre daquele deus Moloque, ou naquele tacho que estava sobre as suas mãos. Olha que coisa terrível. É o Deus dos Sidônios, dos Amonitas. Abra sua Bíblia comigo em Levítico. Lá no início da Bíblia, Levítico. Vamos abrir Êxodo. Depois de Êxodo, Levítico, capítulo 18. Abra sua Bíblia junto comigo, olha. Levítico capítulo 18, acho que é o verso 21. Capítulo 18, verso 21. Olha, preste atenção. A orientação de Deus para o povo que estava caminhando pelo deserto, através de Moisés. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não ofereça as tuas crianças para o Deus Moloque, porque já vem lá dos Amonitas. É abominável aos olhos de Deus. No capítulo 20, a Bíblia continua dizendo, verso 3, e eu porei a minha face contra este homem, e o extirparei do meio do seu povo, porque deu a sua semente, está se referindo ao filho, deu a sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu nome. Olha, misericórdia. Misericórdia. Não é bom nem imaginar como seria esse sacrifício. Vamos parar por aqui, não vamos nem imaginar. Agora, o que me impressiona muito, olha, o que me impressiona muito é o rei Salomão, aqui, olha, 1 Reis capítulo 11, 1 Reis do capítulo 1 até o capítulo 11, fala do rei Salomão. Agora, pasme você, Salomão, verso 1 do capítulo 11 de 1 Reis, tinha muitas mulheres estranhas, ele se casou com a filha de Faraó, casou com Moabitas, ao Moabe lá, Moabe, casou com Amonitas, lembra lá do Amon, de Gênesis capítulo 19? Meu Deus! Edomitas, Sidônias e Etéias. Quem que os amonitas adoravam? O deus Moloque. Ô Salomão, pelo amor de Deus, Salomão. E das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entre a elas, e elas não poderão, não entrarão a vós de maneira nenhuma, porque elas vão perverter os vossos corações
E vocês podem seguir os seus deuses. Então, uma ordem de Deus para o povo de Deus, para Salomão, não se relacione com estas mulheres, porque elas vão seduzir os vossos corações. Não se relacionem com elas. Então Deus deu ordem para Salomão: não se relacione com estas mulheres idólatras, porque elas vão seduzir os vossos corações. E a Bíblia nos diz aqui, que Salomão foi seduzido por estas mulheres. E a Bíblia nos diz aqui, porque Salomão, verso 5, 1 Reis capítulo 11, verso 5, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em servir ao Senhor como Davi, seu pai. Ô Salomão, pelo amor de Deus, Salomão. Verso 7, olha. Que absurdo, né? Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E o que Salomão fez mais ainda? Leia aí o verso 7. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Misericórdia. Salomão, misericórdia. Ele fez uma estátua do deus Moloque para sacrificar criança. Foi seduzido pelas mulheres. É por isso que o pecado da prostituição, do adultério, o pecado do sexo ilícito, a pornografia, traz um prejuízo muito grande. Não se iluda, traz um prejuízo muito grande. E os deuses deste mundo hoje induzem as pessoas ao sexo ilícito, ao alcoolismo, às drogas, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então, quando Paulo diz aqui, sacrifício a demônios, Ezequiel também falou do sacrifício aos demônios, no capítulo 16, Jeremias capítulo 32. Olha, sacrifício a demônios, sacrifício de crianças ao deus Moloque. O Salmo 106, verso 37. Abra sua Bíblia aí, o salmista do Salmo 106, ele se referiu também a essa abominação. Se referiu. Olha, Salmo 106, a partir do verso 35. Abra sua Bíblia. Salmo 106, a partir do verso 35. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. E serviram aos seus ídolos. Olha, e serviram aos seus ídolos. Serviram aos seus ídolos. Que vieram a ser-lhes por laço. Misericórdia. E demais disso, misericórdia. Sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. É misericórdia. Misericórdia. Estava lendo um artigo hoje. Quem que é o deus Moloque que nós temos que tomar cuidado hoje? Você que é pai, você que é mãe, quais são os deuses Moloques hoje? Que muitos pais não percebem a televisão, a internet, as redes sociais,
o celular na mão das crianças. Crianças com 10 anos já envolvidas em pornografia por causa do celular. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, olha, cuidado com o sacrifício aos demônios. Cuidado com o sacrifício aos demônios. E Paulo está dizendo aqui, cuidado. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos participar. Não podemos participar. Agora é um direito seu. Um direito seu. Servir aos demônios ou servir a Deus é um direito seu. É um direito seu. Tem aqueles que querem servir a Deus e tem aqueles que querem servir ao diabo. Capítulo 4 de Tiago, versos 7 e 8, Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Adão e Eva no jardim do Éden deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás. Eles decidiram, eles quiseram. Mas as consequências foram terríveis. Adão e Eva no jardim do Éden optaram por dar ouvido à voz de Satanás e não à voz de Deus. Agora é óbvio, foram expulsos da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, no verso 17, no verso 16, porventura o cálice de comunhão, o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão com o corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo, um só pão, e participamos do mesmo pão. Então, se você quiser ter comunhão com Cristo, você pode ter. Agora, se você quiser ter comunhão com os demônios, você também pode ter. É uma decisão que você toma. Agora, é impossível servir a Deus e ao diabo. Aí não tem como. Não tem como. Se você disser que serve a Deus e servir aos demônios, você vai estar desagradando aos demônios e a Deus. E se você servir aos demônios e falar que serve a Deus, você estará desagradando os demônios e a Deus. Então você tem que tomar uma decisão. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma decisão que você tem que tomar. Comunhão é koinonia. O que é koinonia? Koinonia é estar de acordo. Comunhão é estar de acordo com as alianças feitas. O que é comunhão? Você faz uma aliança e você concorda com Deus. Você vai fazer uma aliança com Deus. Amós capítulo 3, verso 3, Amós diz para Israel: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É óbvio que não. Óbvio que não. A comunhão implica em acordo. É impossível ter comunhão e andar em desacordo. É impossível. Você que está me ouvindo agora, você precisa ter comunhão com Deus. E a comunhão com Deus vai trazer para você benefícios, para você, para sua família, benefícios espirituais, benefícios na família, na saúde, na vida eterna. Você está entendendo? Olha, tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Aqui em 2 aos Coríntios, olha, 2 aos Coríntios capítulo 6, vamos ler aqui o 2 aos Coríntios capítulo 6, verso 14. Abra sua Bíblia,
Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não vos prendais. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz e as trevas? Ou você anda na luz ou anda nas trevas. Gênesis capítulo 1, verso 3. E Deus disse, haja luz. E houve luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. João capítulo 6, verso 35. Eu sou a luz do mundo. Palavras do Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. E aqueles que me seguem não andarão em trevas. Capítulo 6, verso 35. Capítulo 8 de João, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Efésios capítulo 5, verso 8. Nós somos filhos da luz. Está entendendo? Primeira epístola de João, verso 3, verso 6, verso 7. Nós temos que andar na luz. Somos filhos da luz. Não podemos andar em trevas. Quem anda em trevas tropeça, cai, se machuca, e machuca muito os outros também. Agora, para terminar, capítulo 13 aqui de 2 aos Coríntios, verso 13. Eu quero terminar com esta bênção. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então veja que comunhão gloriosa que o apóstolo Paulo fala em 2 aos Coríntios 13, 13. A comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, é a comunhão que vai definir a sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida conjugal, sua vida profissional. É a comunhão, olha, preste atenção. Comunhão é ter coisas em comum. Comunhão é ter coisas em comum. Então tenha coisas comuns com Deus. Aí a bênção de Deus vai permanecer sobre a sua vida. Se você não tiver comunhão com Deus, a bênção de Deus não estará na sua vida. Você tem que entender essa verdade. Você tem que entender. Comunhão é koinonia. Comunhão é ter coisas em comum. Então a sua vida tem que ter comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, para que você tenha uma vida abençoada, uma vida espiritual abençoada, uma vida familiar abençoada, uma vida abençoada na saúde, na vida profissional. A sua vida vai ter comunhão com Deus. Você está entendendo? Amós capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É óbvio que não. Agora é você, sou eu, somos nós que temos que andar de acordo com Deus, para termos comunhão com Deus, para termos a graça de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você, eu quero orar agora pela sua família. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão por esta comunhão gloriosa que temos contigo. Aceita a nossa gratidão, Pai, por esta comunhão gloriosa. Senhor Jesus, aceita a nossa gratidão por esta comunhão gloriosa. Espírito Santo, aceita a nossa gratidão por esta comunhão gloriosa. Pai Santo, Deus eterno, que esta comunhão permaneça e prevaleça no coração do teu filho, da tua filha, no coração desta família, para a glória do teu nome, Jesus, pelo poder do teu sangue, que esta comunhão prevaleça. Abençoa agora este pão e este cálice, queremos participar. Este pão simboliza a comunhão com o teu corpo, este cálice simboliza a comunhão com o teu sangue. Jesus, ao participarmos
da mesa do Senhor, que possamos evidenciar esta comunhão gloriosa. E nós abençoamos agora este pão, abençoamos agora este cálice que os teus filhos prepararam agora em casa. Abençoamos agora, santificamos agora e consagramos agora, Pai, em Cristo Jesus. Com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Então pega o pão, por favor, pega o pão. Vamos participar agora, Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aleluia, aleluia. Glorifique agora ao Senhor Jesus por esta comunhão gloriosa com o seu corpo. Aleluia. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bebei dele todos. Glorifica Jesus agora. Faça agora uma oração de gratidão e de louvor. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão por esta comunhão gloriosa contigo, por esta comunhão gloriosa, Jesus, contigo. Espírito Santo, por esta comunhão gloriosa, e para a glória do teu nome, Pai, que esta comunhão possa produzir vida, e vida em abundância em cada coração, que esta comunhão possa produzir vida eterna, que esta comunhão possa produzir saúde, prosperidade, milagres e alegrias, Pai, em Cristo Jesus. Com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe.